próxima questão diz assim: um bloco de metal de massa 50 gramas está a 10 graus Celsius. Ao receber 1000 calorias, sua temperatura sobe para 60 graus Celsius. A capacidade térmica do bloco vale em calorias por grau Celsius. Então, para calcular a capacidade térmica, a gente vai usar essa fórmula aí, Q é igual a C vezes delta θ. Esse C é a capacidade térmica do corpo. A capacidade térmica do corpo é a massa do corpo vezes o calor específico desse corpo. Só que como ele está perguntando a capacidade térmica, a gente substitui o MCzinho, que é a massa vezes calor específico, pelo Czão, que é a capacidade térmica. Então lá no enunciado estava dizendo que a quantidade de calor é 1000, então vai ficar 1000 igual a C vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, 60, menos a temperatura inicial, que é 10. Então, vai ficar C igual a 1000 sobre 50, que dá 20 calorias por grau Celsius. A questão seguinte diz assim: a quantidade de calor necessária para ferver a água que enche uma chaleira comum de cozinha é, em calorias, da ordem de, então, a gente tem que calcular da ordem de grandeza. Então, é um valor aproximado, não precisa ser um valor exato. Então, a gente considera aí que uma chaleira tenha 1 litro de água. E tem que lembrar que 1 litro de água tem 1 quilo de água. Então, 1 litro equivale a 1 quilo para a água. Então, a quantidade de calor, que é MC delta θ, vai ficar Q igual a 1000, porque a massa de 1 quilo, né, é 1000 gramas, tem que estar em gramas. O calor específico da água é 1, e a variação de temperatura, no máximo 100, porque a temperatura da água, você pode colocar a água lá a 0 grau, e ela vai chegar a 100 graus para ferver, então a variação de temperatura no máximo 100. Fazendo essa conta, a gente chega um valor de 10 a 5, então é da ordem de 10 a 5. A próxima diz assim, ó: com o objetivo de economizar energia, um morador instalou no telhado de sua residência um coletor solar com capacidade de 1,2 vezes 10 a 8 calorias por dia. Toda essa energia foi utilizada para aquecer 2 vezes 10 a 3 litros de água armazenada em um reservatório termicamente isolado. De acordo com estes dados, a variação de temperatura da água em graus Celsius ao final do dia é de, e aí ele dá o calor específico da água, 1 caloria por grama em graus Celsius, e a densidade da água, que é 1 kg por centímetro cúbico. Esse 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 kg por litro. Então lá no enunciado estava dizendo que tinha 2 vezes 10 a 3 litros. Então a massa de água é 2 vezes 10 a 3 quilogramas. Você vai aplicar Q igual a MC delta θ. O Q lá dizia que era a quantidade de calor lá envolvida por dia, em um dia, era de 1,2 vezes 10 a 8 calorias por dia. Então, como ele quer saber a variação de temperatura ao longo do dia, a gente pega a quantidade de calor total ao longo do dia, que é 1,2 vezes 10 a 8. Isso é igual a massa, que é 2 vezes 10 a 6. Por que 10 a 6 e não 10 a 3? Porque tem que estar em grama. Então, a gente passa para grama, multiplica por 1000. Então, vai ficar 2 vezes 10 a 6. O calor específico da água é 1. Então, a gente não precisa nem colocar, porque dá 1. E o delta θ é a variação de temperatura que a gente quer saber. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a 8 dividido por 2 vezes 10 a 6. A variação de temperatura igual a 60 graus Celsius, letra D.